Bom dia, turma 2001, como vocês estão? Então, na aula de hoje, dia 22 de outubro, a gente vai falar um pouquinho sobre redação, né? Sobre argumentos que você utiliza na sua redação, tá? Alguns tipos de argumentos, tá ok? Copiem, matéria nova, né? Vai ser cobrado nossa prova, a gente não sabe se a gente retorna esse ano ainda, né? Mas copiem aí, que é importante que você tenha no seu caderno, né? Para uma eventual consulta, né? Além de ser conteúdo, né? Apresentado para o segundo ano, tá? Mas além disso, você ter também no caderno para eventuais consultas, né? Você provavelmente já ouviu falar sobre o texto dissertativo argumentativo, né? No decorrer do ano, apesar da distância, né? Eu fui trabalhando diversos assuntos com vocês e volta e meia, voltando ao tipo de texto, né? Que a gente viu lá no início. O tipo de texto nós vimos ainda em sala de aula, antes da pandemia. E aí, no decorrer do ano, com as aulas online, com a aula remota, eu fui passando outros conteúdos, né, que estavam no com o conteúdo programático do ano letivo de vocês, mas volta e meia retornando a esse tipo de texto. Então, a gente já viu que o texto dissertativo, principalmente se você está estudando para algum vestibular ou concurso, né, mas além disso, a gente chegou a ver, né? Trata-se de um dos gêneros textuais mais cobrados nos exames do país. E lembrando da estrutura desse tipo de texto, você perceberá que ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento, por sua vez, exige a apresentação de argumentos, já vimos isso, para que você consiga sustentar a sua tese, ou seja, a proposição que você está defendendo na sua redação. Mas afinal, quais são os tipos de argumentos que você pode adotar? Quais são os tipos de argumentos? Bom, nós já sabemos que para desenvolver bem um texto é preciso compreender e escolher estratégias argumentativas. Eu até coloquei um exemplo de uma redação do Enem, né, em aula passada aí, né, uma boa redação do Enem que falava sobre acesso ao cinema e tal. Então tá lá, vai de estratégias argumentativas que a pessoa que escreveu aquela redação utilizou. Afinal, elas influenciam na capacidade de convencimento do leitor de que suas ideias são válidas. O primeiro conceito é fácil. O tipo de argumento se trata da forma como você irá apresentar os pontos de defesa da sua tese. É através de exemplos, análises históricas, é a maneira como você irá organizar os argumentos. Já o argumento é individual, pautado na sua opinião e conhecimento. É o que será desenvolvido por meio das estratégias argumentativas que nós vamos estudar agora. Então, após definir quais argumentos você tem para defender um determinado tema, sejam eles de autoridade, sustentado por informações de especialista, ou de provas concretas, respaldado por dados e estatísticas, ou analogia, apostando na ideia de igualdade de situações, é a hora de organizar de que forma isso será escrito na sua redação. Primeiro tipo de argumento, exemplificação. O que é exemplificação? Exemplificar exemplo. Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do seu parágrafo, do seu desenvolvimento, tendo o propósito de justificar a sua tese. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de argumento
para contextualizar, por exemplo, a exemplo de... O que é isso aí? Alguns operadores argumentativos para esse tipo de argumento. Fica até meio, né, repetido. A frase fica até meio repetitiva. Mas o que seriam isso? Operadores argumentativos. Palavras, né, algumas palavras, algumas expressões que você usa para esse tipo de argumento. Então, para exemplificar, você usa o quê? Por exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso, aí você está, né, dando um exemplo. Para contextualizar, você vai dar outro exemplo para contextualizar. Então, são palavras e expressões que você utiliza quando você vai utilizar um argumento através de exemplificação. Enumeração é o segundo dos tipos de argumento que abordaremos aqui. Nela, você deverá citar os vários argumentos que possui sobre o assunto, um a um, de modo a literalmente enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está defendendo. E aí nós temos alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo, né? Tipo, algumas palavras ou expressões quando você vai enumerar. Em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante, ou seja, primeiramente, isso. Outro fator importante é esse, você vê que você está enumerando, né? Tá dando as suas opções, né? Enumerando um a um. Comparação. Ao desenvolver o parágrafo por comparação, 2 ideias são apresentadas. Você vai comparar, tem que ter no mínimo 2 ideias. E ressaltam-se as semelhanças e ou a diferença entre elas. Aqui os operadores argumentativos são essenciais. Então, quais são as palavras ou expressões? Igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente acontece com, quando, né, são palavras que dão essa ideia de, palavras ou expressões que dão essa ideia de comparação. Causas e efeitos. Muito comum como estratégia argumentativa, nesse modelo você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências, os resultados e os desdobramentos. Tá? Então, é outra forma de argumentação que você pode utilizar no desenvolvimento da sua redação. As causas e efeitos, tá? Nessa aí, você utiliza motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, você apresenta as consequências, resultados, né? E aí as palavras ou expressões, os operadores argumentativos, porque, já que, visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, com efeito, assim, consequentemente, e outros, né? Evolução histórica. Esse tipo de argumento envolve cronologia, ou seja, tempo e espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais e fatos ocorridos. Isso aí é um argumento, um tipo de argumento a ser usado na redação, que tem que ter muito conhecimento do que você está falando, né? Você não pode inventar uma parte da história falando sobre aquilo, entendeu? Então tem que ser uma coisa que realmente, aquele assunto, falando alguma coisa que realmente aconteceu. Por exemplo, a gente está numa pandemia agora, né? Aí tiveram outras, né? Teve a gripe, né? Que falou sobre a gripe aí que teve. Então você vai falar sobre isso, numa redação
sobre a Covid, por exemplo, você tem que saber como é que você vai tratar isso, né? Com data, com local, com fato, como aconteceu, o que foi resolvido, né? E com números, então você tem que ter certeza quando você vai escrever. Alguns operadores argumentativos. Antes, depois, posteriormente, quando, logo que, assim que. Então tem bastante aí. Quando você vai tratar, vai usar a evolução histórica como um tipo de argumento. E a última é contraposição. Aqui você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. Podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre o mesmo argumento, denotando um contraste de opinião. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo são: a contraposição, você contesta uma ideia, né? Por exemplo, afirmando como algo acontece e em seguida dizendo por que não funciona, né? Então seria, vou falar da saúde. Então você vai afirmar que acontece, que não é boa, saúde precária e tal, dizendo por que de não funcionar, né? Então você tem aí alguns argumentativos, alguns operadores argumentativos. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, né, que dá essa ideia de oposição, né, contraposição. Então aí a gente viu que no desenvolvimento normalmente numa redação você tem 2 ou 3 parágrafos para um desenvolvimento, e você vai trazendo esses tipos de argumentos. Eu coloquei 6 aí na aula de hoje, tá? Não quer dizer que você vai usar só um na sua redação, não. Tá? Você pode usar a contraposição e enumerar, entendeu? Mas tá assim por causa disso, primeiramente por causa disso, mais adiante por causa disso, entendeu? Então você pode utilizar mais de um tipo de argumento no seu desenvolvimento, tá ok? Então é matéria nova, quarto bimestre, copiem no caderno de vocês, tá ok? E aí na aula de hoje, dia 22 de outubro, né, eu me despeço de vocês, vou estar entrando de licença. Acho que eu tenho uns 2 alunos dessa turma no meu Facebook, né? Eu não sei se a turma está sabendo, se todos estão sabendo que eu tô grávida, né? Eu tô perto de ganhar neném. Eu descobri lá em fevereiro, antes de parar tudo. Aí 15 dias depois veio a pandemia. A gente nem teve muito contato, né? Porque a gente só tem um tempo de aula por semana. Então não deu pra gente se conhecer muito bem. E aí a gente entrou, né, nesse isolamento. No início foi muito difícil, porque foi logo também no início da minha gestação. O fato de ficar trancado em casa, né? Meu esposo, eu grávida, né, início de gestação, meu esposo teve a Covid, ficou em isolamento aqui domiciliar aqui em casa, e eu não sei se eu tive, apresentei alguns sintomas leves, mas não sei se realmente foi a Covid, né? Então assim, foi muito, muito difícil, né? Pra mim foi um ano muito complicado, né? Eu torço pra, se eu pudesse já pulava pra dezembro pra acabar esse ano logo, né? Eu torço pra que ano que vem a gente possa retornar ao nosso ambiente escolar, né? Mesmo que seja com um novo normal, né? Até que se tenha vacina, né? Até que se tenha segurança, porque a gente vê que a doença ainda não acabou, ainda há casos ainda, entendeu? Ainda há transmissão, né? O vírus parece que está se modificando, quem pegou pode pegar de novo. Então se cuidem aí, tá? Vai ter um professor para substituir, né? E acredito que desenvolvendo muito melhor do que eu, né? Em especial quero pedir desculpa, né? Teve até uma situação lá no segundo bloco de atividade,
que eu pedi uma pessoa para digitar para mim, e aí a pessoa digitou e colocou palavras repetidas no enunciado, alguma coisa do tipo. Teve responsável que com toda razão foi reclamar na secretaria, entendeu? Mas foi justamente na época que meu esposo estava, e eu não estava nada bem, enfim, né? Foi um ano bem complicado, mas estamos chegando ao final, graças a Deus, final da gestação, tá tudo direitinho, a gestação correu bem, né? E aí agora eu entro de licença, retorno só no que vem, praticamente aí junto com o início das aulas, eu tô retornando também, tá? E se cuidem, né? Acima de tudo, além da desculpa, né, pelo meu trabalho, não ter conseguido desenvolver bem meu trabalho, o pessoal da escola, né, a coordenação, quem eu dei aula no passado, sabe como é que é o meu trabalho, entendeu? Então, assim, eu realmente já foi diferente, né, o fato de estar em aula online, né, remota, já foi muito diferente pra gente, como professor também. E ainda, por conta da doença, ainda ter a gravidez junto, né, então foi bem complicado para que eu pudesse, até que eu pudesse me adaptar, entendeu? E realmente eu sei que eu não consegui render muito bem, tá? Eu agradeço a compreensão de todos, tá ok? Né, teve até semana retrasada, se eu não me engano, eu fiquei sem computador, né? Aí acabei utilizando folha impressa e tal, mas vocês compreenderam, eu agradeço muito a ajuda de todos, tá? Compreensão de todos aí no decorrer do ano. E não, ainda mais a nossa matéria de redação, leiam, né? Leiam bastante livros que vocês gostem, né? Leiam artigos, né? Não deixem de ler, tá ok? E conteúdo, né? Deixem no caderno para uma eventual consulta, tá ok? Então fiquem com Deus, se cuidem, tá? Um beijão a todos.